Renato, boa noite. Primeiro, parabéns pela classificação. Queria que tu falasse sobre essa virada do intervalo, o que tu passou para os jogadores que vieram com uma postura diferente no segundo tempo. E a respeito, claro, do Diego Souza, artilheiro do Gauchão. Queria que tu falasse especificamente desse jogador, que de certa forma foi muito criticado em sua chegada aqui no Grêmio, e o quanto ele tem sido importante para o Grêmio na temporada até agora. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Boa noite, Jéssica. Antes de mais nada, antes de responder a sua pergunta, eu queria mais uma vez dar meus sentimentos à família do nosso querido vice-presidente, o Marcão, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo na minha chegada aqui em 2016, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito positiva, onde antes da pandemia nós fizemos a nossa última viagem pela Libertadores e a convivência dele comigo era ótima, juntamente com o grupo. Então, meus sentimentos à família e Marcão, você que está aí no céu. Um beijo no seu coração, tá? Saudade de você. Bom, quanto à partida, tem coisas que o técnico fala para o grupo e essas coisas é dentro de quatro paredes, o que a gente conversou no intervalo do jogo. Eu só havia alertado a minha equipe do perigo que era esse jogo. No momento que nós fizemos 2-0, eu continuei falando pro grupo que era um jogo perigoso, que tinha que matar o jogo e que não tinha que dar oportunidade pro adversário. Mas, infelizmente, a gente começou a dar espaço, tivemos algumas falhas individuais que a gente costuma não ter, e o adversário, sem dúvida alguma, se aproveitou e conseguiu chegar ao empate e conversamos no intervalo do jogo. A equipe voltou com uma outra postura, mas é uma semifinal, O Novo Hamburgo não chegou à toa, muito bem dirigido, nos complicou bastante, nos deu bastante trabalho. É lógico que o mais importante de tudo foi a nossa classificação, mas a gente tem que aprender com os nossos erros, a gente precisa melhorar. Apesar que eu havia falado para vocês que vão precisar 10, 12 jogos para que a equipe possa retomar daquele ritmo que todo mundo conhece da equipe do Grêmio. E o Diego tem sido muito importante desde a época que eu pedi a contratação dele. Eu sabia que ia ser um jogador útil, tem nos ajudado bastante. Eu só o tirei porque ele vinha se queixando de uma dorzinha na perna, e era muito arriscado deixá-lo em campo naquelas condições, até porque ele estava correndo, estava bem no jogo, mas nós não podemos perder o Diego, principalmente nessa reta final. Coloquei o Luciano, até porque o Luciano anda bastante motivado também, e foi muito importante ele fazer esse gol, o gol da classificação, porque dá uma confiança muito grande para o jogador. Renato, boa noite. O time do Grêmio conquistou a classificação para quarta-feira, mas não sem antes passar por alguns riscos aqui na Arena. Acabou tomando 2 gols do Novo Hamburgo no primeiro tempo, outro gol no segundo tempo. Por onde passaram os erros da tua equipe e o que melhorar, principalmente pensando agora no Clássico Grenal que tem pela frente na quarta-feira? Paula Menezes, da RBS TV. Olha, Paula, melhorar, a gente precisa melhorar sempre. Mesmo você jogando bem, ganhando bem, que não foi o caso hoje, né? Mas o mais importante de tudo foi a nossa vitória. Mas mesmo quando você ganha com um placar elástico, você sempre precisa melhorar alguma coisa. É aquilo que eu falei, a falta de ritmo para o jogador de futebol é terrível. Por isso que eu falei que nós precisamos aí de 10, 12 jogos. Eu tenho visto todos os jogos também. Todas as equipes fortes estão bem abaixo do que podem produzir. O Grêmio não poderia ser diferente. Mas eu acho que hoje foi mais vacilo nosso no jogo, porque a gente conseguiu fazer o mais difícil. Nós sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar, mas fizemos 2-0. Então isso deu uma tranquilidade para que a gente pudesse matar o jogo. Mas ao invés de a gente aproveitar essa nossa vantagem, aproveitar os espaços do adversário, a gente meio que se acomodou. Então foi um erro muito grave nosso. Eu havia alertado a nossa equipe desde sexta-feira quanto o que poderia acontecer na partida, e realmente aconteceu justamente porque nós nos acomodamos. Voltamos um pouquinho mais concentrados em busca do resultado no segundo tempo, continuamos criando. Tivemos um gol do Diego também legítimo, que foi anulado. Fizemos o terceiro, tomamos o empate,
e ainda no final o Luciano fez o gol da classificação. Eu acho que a gente sempre tira exemplos com derrotas, empates e vitórias também. Não é porque nós ganhamos o jogo que a gente não vai aprender. A gente sempre aprende, todo dia. E que sirva de lição, né? Porque amanhã depois a gente vai pegar um adversário mais competente que de repente a gente não vai conseguir a vitória. E é o que vai acontecer na próxima quarta-feira. É mais um Grenal, nosso maior rival, e somente um vai passar. Então a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas a gente sabe também que 4 meses sem jogar é difícil. Então não adianta falar, uma equipe está um pouco melhor do que a outra. Daqui a pouco está melhor numa partida, daqui a pouco tem uma recaída na próxima partida. O importante é que o Grêmio chegou, vai decidir a vaga para a final. Vamos jogar em casa, apesar que são portões fechados, mas é na nossa arena. A gente sabe o quanto é difícil o Grenal, mas é difícil para os dois. Então, vamos trabalhar, procurar corrigir o máximo dos erros que a gente apresentou, principalmente no jogo de hoje, e tentar a classificação na próxima quarta-feira. Bom, Renato, o favoritismo foi confirmado com a vaga do Grêmio na final desse segundo turno contra o Internacional. Agora eu queria que você avaliasse a atuação, né, porque rapidamente abriu 2-0, cometeu muitos erros e cedeu um empate, depois voltou a cometer erro e cedeu empate de novo, né, para o Novo Hamburgo, e até no erro do adversário acabou garantindo a classificação, na bola caiu no pé do Luciano. Queria que você fizesse um balanço do que aconteceu com o time do Grêmio para ter tido um desempenho tão desconcentrado, tão abaixo, digamos assim, no jogo de hoje, e o que isso pode refletir para a próxima quarta-feira, já que o desgaste físico e emocional foi bem maior do que se poderia imaginar, né, já que na quarta-feira tem um clássico Grenal. Aqui é o André Silva, da Rádio Gaúcha. Olha, André, é aquilo que eu havia dito, né? E você colocou bem, é concentração. A concentração no futebol é tudo. Eu falei para eles entrarem determinados para fazer o primeiro gol, o segundo, o terceiro, se fosse possível, para que a gente não corresse riscos. A gente fez o mais difícil, que é você fazer 2 gols rápidos numa semifinal contra um adversário que joga totalmente fechado, e aí, de repente, entra na cabeça de alguns jogadores que já está classificado, e esse é o perigo no futebol. Mesmo 2-0, eu estava cobrando da equipe na beira do campo para que a gente fizesse o terceiro gol, para que as coisas se tranquilizassem. E tivemos alguns erros da nossa parte, além de termos, de repente, aceitado que o adversário viesse para cima da gente, e a gente já achou que estivesse classificado, e com isso tivemos alguns erros, o adversário se aproveitou, chegou ao empate. No intervalo a gente conversou, nós acertamos algumas coisas, voltamos, fizemos o terceiro gol, como falei, não é desculpa não, mas tivemos um gol mal anulado do Diego, o gol foi legítimo. E depois tivemos um lance infantil do Jean, onde ele cometeu o pênalti. Eu conversei com ele na saída de campo, ele falou que não havia feito nada, depois vendo na televisão, deu a chance para o árbitro marcar o pênalti, mas enfim, depois buscamos a todo custo e conseguimos fazer o gol da classificação. Lógico que ficam os erros, ficam as coisas que a gente precisa corrigir, apesar que eu volto a repetir, não é desculpa, mas vai precisar 10, 12 jogos, erros infantis vão acontecer de qualquer equipe de futebol mundial, não é só aqui no Brasil, não é só do Grêmio também, mas o mais importante é que por todas essas dificuldades, mesmo assim a gente dando esse mole todo, a gente conseguiu a classificação. Já conversei com o grupo após a partida também. E agora é conversar, corrigir os erros e pensar no jogo de quarta-feira, onde a gente vai ter mais um Grenal pela frente, mais um jogo muito difícil, somente uma equipe vai passar. Vamos trabalhar para que seja o Grêmio. Bom, Renato, queria saber como você avalia as atuações de Matheus Henrique e Jean-Pierre, 2 jovens, obviamente, muito promissores, titulares do time do Grêmio. Você demonstrou irritação em alguns momentos que eles acabaram errando e tirou o Jean-Pierre, que acabou cometendo um pênalti. Como você avalia a atuação desses 2 jogadores, Gutierre Sanches, Rádio Guaíba?
Ô Gutierrez, fica difícil ficar analisando 1, 2 ou 3 jogadores. Eu gosto de analisar o grupo, independente do nome de jogador. Eu sei que a nossa equipe deu mole, a verdade foi essa. A nossa equipe deu mole, porque, que eu falei, é difícil você fazer o gol. Nós abrimos uma boa vantagem, 2-0. Nós tínhamos que aproveitar os espaços deixados pelo adversário, não aproveitamos. Começamos a fazer algumas jogadas que nós não estamos acostumados, tem que ter objetividade, a posse de bola ela é importante, tivemos muita posse de bola hoje, mas é sempre com objetividade. Não adianta você tocar a bola para o lado e não ter essa objetividade. É isso que eu peço muito para o meu time. E quando a gente fez isso, a gente conseguiu fazer os 2 gols. Depois nós deixamos de fazer isso, começamos a inventar algumas jogadas de efeito, que eu sou totalmente contra isso. Não tivemos a concentração total de alguns jogadores no momento que estava 2-0. Tivemos alguns erros infantis, como já falei para vocês, e o adversário se aproveitou. No futebol você não tem que dar chance, você tem que matar o jogo. Não importa se está 3-0, 4-0, 5-0, se tem a chance de fazer gol, tem que fazer o gol. Não tem que dar chance para o adversário. O maior respeito que você pode ter para um adversário é fazendo gol. Então a gente fez o mais difícil, 2-0, e de repente, na cabeça de alguns jogadores, de repente acharam que a classificação já estava garantida. E a gente sabe que a classificação está garantida depois que conseguiu o placar durante os 90 minutos, e não apenas em 20, 30 minutos. Então, que sirva de lição, inclusive desde sexta-feira, ontem, hoje, eu lembrei até o exemplo do São Paulo. É difícil você jogar contra essas equipes, você não pode dar mole. E é aquilo que eu falei. E o maior respeito que você pode ter por essas equipes é jogando e fazendo gol, sem dar chance a elas. No momento que você passa a dar chance, no momento que você perde a concentração do jogo, alguma coisa ruim vai acontecer no jogo. Foi o que aconteceu hoje. Renato, como você bem sabe, o Grenal tem um peso diferente, ainda mais se tratando de um jogo decisivo que colocará uma das equipes na final do Campeonato Gaúcho. E hoje, depois da classificação no Internacional, o técnico colorado, Eduardo Cudê, disse que está muito motivado pelo jogo, porque nunca venceu o Clássico desde que chegou em Porto Alegre. Você acha que esse tipo de motivação acaba colocando ainda mais responsabilidade pelo lado do Grêmio, já que tem um adversário que, entre aspas, está mordido com os desempenhos recentes diante do maior rival? E o momento, o Inter, ele venceu com facilidade na semifinal, e o Grêmio hoje teve que lutar muito até o último minuto. Isso também entra para esse jogo que é decisivo em uma partida única? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Olha, Matheus, com todo respeito, você não queria que o Cudê falasse que ele estivesse desmotivado para o jogo, né? Ele está motivado por vencer o primeiro clássico, vai correr atrás da vitória. Eu estou tão motivado quanto ele, ou mais, para conseguir mais uma vitória. Então é uma coisa normal no futebol. Inclusive, parabenizo de novo o Cudê, que está fazendo um excelente trabalho, um excelente profissional, uma grande contratação por parte do Internacional. Mas é mais um clássico. Eu jamais falaria que estava desmotivado. Então é uma coisa normal, até porque o Grêmio vem numa sequência muito boa sobre o Internacional, mas cada partida é uma partida, é um clássico. Porque o Grêmio venceu duas dos últimos 3 clássicos, não quer dizer nada. Não tem favorito. Não tem favorito no clássico, independente de como as equipes estão, é 50% para cada lado. Então, o Cudê, inteligentemente, está falando que está motivado, e eu falo que também estou muito motivado para que a gente possa conseguir mais uma vitória e, consequentemente, conseguir a classificação. Mas eu volto a repetir, é um clássico, é sempre muito difícil, tanto para o Grêmio como para o Internacional, como tem sido, apesar que o Grêmio tenha vantagem nos últimos clássicos, mas isso não credencia o Grêmio como favorito. É 50% para cada lado, o Internacional sempre vai ter o nosso respeito, é um clássico e, como falei, eu espero que o Grêmio possa passar para a final. E quanto ao jogo que eu falei, a gente aprende com os erros, não é porque o Internacional conseguiu uma vitória fácil hoje, é fácil porque ele construiu, da mesma forma que o Grêmio poderia ter construído também uma vitória fácil. O Internacional
provavelmente deve ter ficado concentrado os 90 minutos na partida e conseguiu, sem dar chances ao adversário. O Grêmio poderia ter feito a mesma coisa, mas o Grêmio desconcentrou e com isso quase que pagou por falta de foco de alguns jogadores. Espero não, com certeza vai servir de lição também para o jogo de quarta-feira. Oi, Renato, boa noite. Por que seguidamente o Grêmio parece se desconcentrar ao longo das partidas? Isso já aconteceu em mais do que uma oportunidade. E como você planeja resolver esse problema para que não se repita em mais jogos? E se me permite, quero que você faça uma avaliação também da atuação do lateral direito Orejuela, que hoje pôde atuar mais uma vez os 90 minutos, mas com a equipe titular. E o Vitor Ferraz, você conta para o Clássico Grenal da próxima quarta-feira? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Meu Bruno, aquilo que eu falei, a partida a gente deu muita chance para o adversário. Eu acho que esses erros não podem se repetir para a próxima, não, para as próximas partidas, em qualquer partida. É a concentração total. Quanto ao Orejuela, ele foi bem, ele já havia jogado bem na quarta-feira, mas é um jogador que está se adaptando, é um jogador que precisa de ritmo de jogo como os demais. Se os demais precisam, imagina ele que jogou menos ainda. Mas é uma coisa normal no futebol. É importante que ele se comportou bem, apareceu para o jogo, principalmente no primeiro tempo ele foi muito bem. Está conhecendo melhor seus companheiros, da maneira que o Grêmio joga. Então é mais um jogador que é do grupo do Grêmio e tem nos ajudado, como ajudou hoje, espero que possa continuar nos ajudando. Amanhã eu falo com o departamento médico para ver as condições do Vitor, vamos ver se essas dores musculares dele passam, para que ele possa estar à disposição da gente para o jogo de quarta-feira. Renato, hoje o Vitor Ferraz não pôde atuar, Cortez também está fora. Você vai contar com os dois para a final desse segundo turno e encontra um adversário de mais qualidade, que joga mais. É mais importante ter o Lucas Silva no meio-campo, no lugar do Maicon, que é mais criativo, digamos assim? Eduardo Moura, do GE. Globo. Não, Eduardo, eu tenho um grupo, né? Independente de quem joga, independente da posição, independente da característica, eu procuro sempre a melhor formação e todo jogador que eu preciso, sempre que entra, ele procura dar conta do recado. O jogador tem que estar preparado, a gente tem que parar com essa mania de achar que A, B ou C não pode sentar no banco de um time brasileiro. Lá fora os jogadores ganham 5, 6, 7, 8 milhões por mês, ficam sentadinhos no banco, sem abrir a boca e ponto final. O jogador de futebol ele é profissional e tem o comando, ponto. Não tem lugar para todo mundo, tem oportunidades para todo mundo. Agora, num grande clube como o Grêmio, que disputa várias competições, tem espaço para todo mundo. Então tem uma partida que fulano não vai jogar, na próxima joga e vice-versa. O importante é que a gente precisa, se vai começar a partida ou não, é um detalhe, daqui a pouco vai entrar no jogo, seja qualquer jogador, não estou falando só do Lucas, do Maicon, do Matheus, enfim. O jogador de futebol, ele é pago para ficar à disposição do treinador. Ponto, para jogar 20 minutos, 30 minutos, 80 minutos, 89 minutos, ou 1 minuto. Ninguém tem cadeira cativa aqui. Então, a gente procura fazer esse rodízio. E eu acho que o mais importante é aquilo que eu falei para vocês. Independente do adversário, independente do local da partida, sempre que eu coloco um jogador, ele está pronto para entrar, para ajudar. Esse é o nosso pensamento, independente de quem começa uma partida. Ô Renato, obviamente por conta da partida que você acabou de fazer aí contra o Novo Hamburgo, você não conseguiu acompanhar os detalhes do rival internacional, mas a gente viu uma partida com maior qualidade técnica, digamos assim. Você espera que esse Grenal tenha um equilíbrio maior, que seja um Grenal mais parecido com o que foi do jogo da Libertadores do que do último encontro entre essas duas equipes? Liberando o som da ESPN Brasil. Obrigada. Oi. Deixa eu falar uma coisa. O Grenal, o clássico, ele é sempre bastante competitivo, ele é bastante disputado. Você colocou bem. Você falou que hoje o Internacional
teve, digamos assim, na parte técnica, uma vantagem sobre a equipe do Grêmio, sobre o seu adversário. Só que essa vantagem o Internacional teve porque soube usar muito bem durante os 90 minutos. O Internacional, com 40 segundos, se eu não me engano, abriu o placar. Logo em seguida fez o segundo gol. Da mesma forma que o Grêmio fez isso, só que aquilo que eu falei, o Internacional continuou concentrado nos 90 minutos. O time do Grêmio, de repente, desconcentrou. E aí foi fatal. Foi fatal porque o adversário cresceu, tivemos alguns erros infantis e que proporcionou que o adversário chegasse e fizesse os gols na gente. Então, se o Grêmio tivesse ficado concentrado do jeito que entrou até fazer 2-0, era praticamente o mesmo placar. O adversário ia deixar espaços e o Grêmio ia matar o jogo. Também poderia chegar ao terceiro, quarto, quinto gol facilmente. Só que, aquilo que eu falei, o Internacional ficou concentrado nos 90 minutos. O Grêmio não ficou e quase pagou caro por isso. Então, a qualidade técnica das duas equipes é muito grande, tanto do Grêmio como do Internacional. E quarta-feira, mais uma vez, a gente vai medir forças. Só que somente um vai passar. E eu espero que seja o Grêmio, apesar que, eu volto a repetir, ninguém tem vantagem, ninguém é favorito, pelo menos na minha opinião. É 50% para o Grêmio, 50% para o Internacional. Se as duas equipes chegaram, as duas têm condições, e até porque um Grenal é sempre um Grenal, ele é sempre muito disputado, muito aguerrido, todo mundo buscando a vitória. Apesar dos últimos Grenais o Grêmio ter uma vantagem no placar, nas vitórias, mas isso não credencia o Grêmio como favorito. Não existe favorito, principalmente se tratando de um Grenal. Então é 50% para cá, 50% para lá, e quarta-feira a gente vai se enfrentar de novo. Eu espero que o Grêmio possa passar e estar na final. Boa noite, Renato. Ainda voltando no que falou o Cudê mais cedo, ele disse que está incomodado, muito incomodado com o fato de não ter vencido um clássico ainda. Você acredita que o Grêmio pode tirar alguma vantagem dessa pressão ou ansiedade que possa existir do outro lado? Monique Danello, do Esporte Interativo. Obrigada. Não, Monique, ele procura trabalhar o grupo dele, né, para conseguir as vitórias. Eu também, se estaria no lugar dele e não estivesse vencendo o clássico, eu também estaria incomodado. Isso faz parte do nosso trabalho, faz parte das ideias do treinador. Da mesma forma, o pensamento dele, com certeza, é o pensamento do grupo dele, da torcida dele, já que nos últimos Grenais o Grêmio tem levado vantagem. Então, esse incômodo que a gente não pode deixar se tornar em realidade, em vitórias no próximo jogo contra o Internacional. Então, essa vantagem não pode dar para eles. Então, a gente tem que ser inteligentes, a gente precisa trabalhar, ninguém tem vantagem. Se der empate, tem pênaltis. Então, aquilo que eu falei, é mais um clássico bastante disputado, onde não há favorito. E a gente vai procurar corrigir esses erros que nós apresentamos hoje para que a gente possa ser mais feliz, né? Mas, acima de tudo, ter a concentração, ter o foco da partida durante os 90 minutos na próxima quarta-feira. Renato, eu gostaria de saber de ti sobre as laterais gremistas, né? Porque o Grêmio hoje atua muito pelos lados, tanto com o Orejuela ali pela direita e com o Guilherme Guedes pela esquerda, e teve muito sucesso na parte ofensiva. Claro que tiveram os problemas defensivos ali, onde o Grêmio acabou sofrendo os 3 gols, mas nesta questão da qualidade dos laterais, né? Tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, as boas atuações aí do Guilherme Guedes e também do Orejuela. Jairo Cuba, da Rádio Galera. O Jairo, é aquilo que eu falo, o Grêmio disputa várias competições importantes, e para isso você precisa ter um grupo forte. É importante, no momento que nós tínhamos 2 jogadores que vinham jogando, no caso o Cortez e o Vitor, e eles não puderam jogar, para mim não é surpresa nenhuma, tanto o Guedes quanto o Orejuela entraram muito bem. É aquilo que eu sempre falo para vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. E o jogador de futebol, no grupo do Grêmio, ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento a oportunidade chega. Fico feliz porque a oportunidade tem chegado para alguns jogadores e eles têm aproveitado.
essa dor de cabeça, quem vai jogar o próximo jogo, não é uma dor de cabeça boa para o treinador. Pior se no momento que os jogadores, no caso o Cortez e o Vitor, não puderam atuar, e de repente o Guedes e o Orejuela entrassem e não dessem conta do recado. Aí seria uma dor de cabeça para o treinador. Ruim, mas essa dor de cabeça é boa, porque quem vinha jogando bem, e quem entrou bem também. Então é uma dor de cabeça boa para o treinador, que independente de quem começar a próxima partida, eu tenho confiança total. Renato, hoje a gente pôde ver um time do Grêmio um pouco desconcentrado em muitos momentos do jogo. O Grêmio parecia que tinha o controle da partida e perdia em alguns momentos. Parece que conseguiu ganhar quando quis, porque realmente a qualidade do Grêmio é muito maior do que a do Novo Hamburgo, mas isso não vai acontecer contra a equipe do Inter, que é um time que tem um pouco mais de qualidade e vai acabar tendo uma partida mais equilibrada. Por onde passa essa concentração do Grêmio para a próxima partida? E se tu acha que a concentração vai ser basicamente o que vai definir essa final de turno aí para o Grêmio? Gabriel Alves, em Rádio Pachola. Olha, Gabriel, eu acho que você tem escutado minhas preleções, você tem escutado os diálogos que eu tenho tido com o meu grupo, porque foi justamente isso que eu venho falando para eles desde sexta-feira. Concentração ela não pode ter determinados momentos do jogo. A concentração ela tem que ter desde o aquecimento até o final da partida. Você não pode escolher minutos da partida para ficar concentrado. A concentração ela é essencial durante a partida toda. Não tem que se desconcentrar. Independente do placar do jogo, mesmo com o placar definido, você tem que ficar concentrado. O jogador de futebol ele é pago para isso. Eu sempre falo para eles, no futebol, 2, 3, 5, 10 segundos que você não concentra, alguma coisa ruim vai acontecer. E hoje nós tivemos vários exemplos, né? Nos concentramos em alguns momentos, alguns minutos da partida, e quase pagamos caro por isso. Então você não tem que escolher. Você começou a partida, tem que ficar totalmente concentrado e tem que ter essa concentração até o momento que o árbitro acabar essa partida. Se nós tivéssemos tido essa concentração como a gente vem tendo nos últimos anos, digamos assim, lógico que uma ou outra partida não houve aquela concentração necessária, nós poderíamos ter liquidado o jogo no primeiro tempo. Nós poderíamos ter decidido o jogo, poderia até ter poupado alguns jogadores, mas aí que está o problema. O problema é que a gente achou muito cedo que o jogo estava decidido. E futebol não é assim. Futebol você tem que estar concentrado o tempo todo. Entramos bem, entramos concentrados, focados no nosso trabalho, naquilo que nós queríamos e conseguimos. Aquela vantagem que era muito importante no início do jogo. Fizemos 2 gols, mas a partir daí, quando eu falo alguns jogadores, não falo todos, né? Mas alguns jogadores de repente acharam que a classificação estava garantida e não foi isso que aconteceu e nunca vai ser isso no futebol. A concentração é essencial durante o tempo todo. Independente se o teu time está ganhando 4-0, 5-0, não importa. Tem que ficar concentrado. Tem que ficar, porque no futebol você fechou, piscou os olhos mal, pode ter certeza que o adversário vai se aproveitar. E essa é uma conversa que eu tenho tido com o meu grupo desde a minha chegada em 2016. Não é hoje não porque aconteceu isso. Por isso que às vezes vocês têm que começar a entender por que o treinador mexe em algumas peças em determinado momento do jogo, que muitos de vocês não entendem. É justamente por isso, porque o treinador vê certas coisas que vocês não estão vendo. É a desconcentração do jogador. E no momento que um jogador se desconcentra, o grupo todo vai pagar. E é por isso que muitas vezes o treinador tira um jogador porque ele está vendo que ele não está concentrado totalmente no trabalho, e aí sim começa a chegar os acidentes de trabalho que eu costumo falar. E os acidentes de trabalho no futebol, a maioria deles são fatais. Hoje só não foi fatal porque, como você também falou no início, a gente sabia que a nossa qualidade técnica era maior que a do Novo Hamburgo, desde que a gente colocasse em prática o tempo todo. Só que nós colocamos em determinados momentos a gente não colocou. E aí o adversário se aproveitou. Então, quando eu falo em acidente de trabalho, é isso. E hoje poderia ter acontecido o pior. E muitas vezes, por isso que eu falo, antes de vocês criticarem um treinador, vocês têm que chegar na coletiva e perguntar por que o treinador tirou aquele jogador.
Aí vocês vão entender melhor um pouquinho do futebol, porque muitas vezes o treinador vê coisas que vocês não enxergam. E muitas vezes vocês enxergam coisas também que o treinador não vê. Mas ninguém conhece melhor o jogador do que o técnico. A gente trabalha com eles diariamente. Diariamente a gente conhece tudo do jogador, de todos eles. Por isso que muitas vezes vocês não entendem por que um jogador sai da partida. Talvez, a partir de hoje, alguns de vocês comecem a pensar diferente e comecem a fazer a pergunta para o treinador na coletiva: por que saiu? Ou o treinador vai explicar, ou ele vai dar uma volta em vocês, entendeu? Ou ele vai ser direto: saiu porque não estava concentrado. E no futebol, hoje em dia, não tem mais esse espaço para jogador que fica desconcentrado. O jogador de futebol no time grande, eu costumo falar sempre para eles: um grande clube que todo mundo quer jogar no Grêmio. Salários em dia, tudo do bom e do melhor, não falta nada. O presidente, a diretoria, nos dá tudo que a gente pede. O que eu peço em troca? O que a nossa torcida, o que o presidente, o que a diretoria quer? É a entrega. Essa entrega tem que ser durante os 90 minutos, não pode ser 30 minutos, 40 minutos, 70 minutos. A entrega ela tem que ser total, porque se nada falta, e eles são profissionais, então essa entrega tem que ter em todos os jogos, e não só em determinados jogos. Deu? Obrigado, Renato. Boa Obrigado noite a todos. Uma boa noite. Dr. Paulo Luz, vice-presidente de futebol, será o próximo a conceder a entrevista coletiva em 10 minutos. Aguardo as perguntas. Obrigado.